primeiro exercício de corpo do CPT é a caminhada. No primeiro momento, dentro do CPT, o exercício de corpo, a gente tem um descondicionamento dos padrões e vícios corporais que a gente carrega. Então, essa limpeza, essa distensão do corpo, a preservação do eixo, o apoio nos calcanhares, tirar a gente dessa coisa ansiosa que a gente tem, inclusive, de projetar sempre o corpo para frente. O ator vive interpretando com essa coisa aqui na frente, então a gente faz esse retorno do eixo, coloca o apoio no calcanhar, o apoio na lombar, fundo de olho, enfim, para preservar essa distância, esse afastamento no trabalho do ator. Bom, nesse exercício da caminhada, a gente faz isso, é de estar colocando toda a energia lombar, plexo, que é essa região do pubis, onde tudo, na verdade, vai emergir para o ator, como se fosse um controle remoto. E toda a movimentação vai sair daqui. Então, a gente tira toda a tensão de ombro, jogando, enfim, tensão das costas, de pescoço e tudo, e joga para cá, fazendo essa energização aqui no pubis. E é por aqui que o ator caminha, na verdade, o resto vai acompanhar. A gente tem uma imagem muito legal, que é como se você pegasse uma bolinha e jogasse ela. Quer dizer, o primeiro impulso é a tua energia dentro dessa bolinha, mas depois, com o tempo, o próprio movimento vai gerar movimento, vai gerar energia, que é a tal da força cinética. E isso a gente aplica aqui. Num primeiro momento, eu gasto a minha energia para me colocar em locomoção e depois o próprio movimento, auxiliado pela respiração, vai me gerando energia e vai me deixando nesse fluxo. Eu não quis criar um método por criar um método. Eu queria resolver meu problema, porque eu não acredito num teatro sem atores. Eu não queria continuar um designer, né, de fazer designer em cena, de fazer efeitos, fumacinhas, etc. e tal. Eu precisaria, então, da palavra. Eu amo a palavra. E não se pode discutir a palavra, não é o som que eu queria, uma certa eufonia que eu queria, se não tivesse uma coisa conjuminada com o corpo. Ela é ambiciosa, de certa maneira, é uma coisa só. E aí precisa estudar o corpo humano e a voz. O funâmbulo é o segundo exercício. E o funâmbulo, na verdade, bom, a gente pega o pretexto de estar andando em cima de uma corda bamba e em cima dessa corda bamba a gente tem que se equilibrar e desequilibrar. Mas, na verdade, esse exercício de equilíbrio e desequilíbrio é para você estar soltando todas as tuas amarras e todos os condicionamentos de gestos mesmo que a gente tem. Né? Socialmente, a gente, no máximo, passa bom dia, tudo bem, e eu tenho essa extensão só de gestual. E aqui não, aqui eu vou começar a pensar em amplitude, em abrir espaços no corpo do ator, abrir aqui, amolecer meus joelhos, né? Dentro dessa proposta de estar na corda bamba, eu vou propondo esse jogo, amolecendo toda essa parte e sabendo que, na verdade, perna, joelho, pé, também faz parte da expressão do ator. O ator não está daqui para cá, não está no puleiro, onde eu só uso voz e essa região. Não, eu uso tudo. Eu tenho um sistema integrado que é de pé até o fio de cabelo e tudo tem que estar agindo. Então, esse exercício é para estar quebrando esses velhos padrões, descondicionando e abrindo o gestual. Tem uma programação, a peça, de ações e de sensações e de sentimentos. Como comunicar as sensações, esses sentimentos, que é uma coisa que deve estar aqui, na cervical, já está comprovado que é aqui que estão os sentimentos, as emoções, tudo isso na cervical, se eu estou expelido para frente. Eu perdi o eixo. Eu tenho que estar aqui, e por isso a ressonância. Que a ressonância vai quase que para a nuca aqui, perto do ponto daquilo que eu chamo vagalume. Vagalume porque tem um certo sentido também cósmico, de transcendência. Aquilo que eu falo, que existe a mente, que é ampla, e existe o cérebro, que é um secretário, um computador, é o arquivista. A mente compreende o cérebro, mas o cérebro não compreende a mente. Portanto, eu posso, quando eu estou na projeção, eu trabalho mais é cerebral, com coisas decoradas, marcadas, feitas. E quando eu trabalho com a mente, são mil outras coisas, a imaginação e outras coisas mais que eu não sei,
e que não se sabe, inexplicáveis, inefáveis, que vêm ajudado, que você também aciona também o computador cérebro. O vagalume é a minha imaginação, é a minha transcendência e é onde também estão os sentimentos, as sensações. Bom, loucura é um prolongamento do funâmbulo. No funâmbulo a gente fez essa desconstrução do corpo, enfim. Deixou esse corpo massinha e agora na loucura é um prolongamento disso. Na verdade, na busca de um novo gestual, da abertura desse gestual. Se num primeiro momento a gente desconstruiu e preparou esse corpo para construção, a gente vai para o paroxismo com a loucura, que também brinca com essa alteração de consciência, sim, e isso colocado na expressão, enfim, sair da expressão cotidiana também e ganhar espaço, dar essa dimensão de espaço, sair do naturalismo, sair do realismo, enfim, buscar coisas abstratas, o expressionismo, enfim, aí entra tudo aqui no exercício da loucura. Então é uma busca de repertório, na verdade, do ator ter repertório e imaginação. É um exercício também de exercício de imaginário, de imaginação para o ator, dentro do corpo, dentro do movimento. Não use fiação interna, não use musculatura interna. Desenhe. A gente tem o pubis, essa região aqui, que é o controle remoto, e por aqui eu vou através dos punhos e dos cotovelos, dando essa dimensão dos braços, e através do joelho e dos pés, dando essa possibilidade de pernas, certo? Então eu tenho coisas externas que vão me assessorando para que eu não venha com impulsos internos. Eu trabalho com esses impulsos, claro, mas eu tenho um espaço para desenhá-los. Então vem um impulso e do impulso eu transformo em expressão, ok? Então a loucura, na verdade, vem também como um pretexto e não ficar louco. Não é ficar louco, na verdade é um pretexto para você estar abrindo e ampliando a possibilidade de sair mesmo, de dar um voo, sair um pouco dessa realidade imediata e dar outras possibilidades de expressão. Então, nós temos o vagalume aqui, que é a parte fundamental. É na base do vórtice, né, da coluna, e a coluna segue pela cervical e transcende. Porque o vagalume é a própria mente que maneja tudo. Então, frações de segundo antes, nós temos uma intuição do que nós vamos fazer. Nós não percebemos. Então, nós simplesmente agimos de acordo com as projeções do vagalume, que é a nossa vontade ou alguma vontade, levando-nos a alguma coisa arquitetada. O blues é um exercício que, na verdade, veio para auxiliar o prêt-à-porter, porque aí já entra nessa construção da expressão naturalista, né, dessa arquitetura que a gente falou no prêt-à-porter. O prêt-à-porter, ele constrói essa ilusão naturalista, constrói essa ilusão de realidade. E o blues é essa busca desse repertório naturalista, né, de você estar construindo um repertório naturalista com respiração, com gestual, enfim. E é bom vir após a loucura, porque você traz, de uma certa maneira, essa alteração já da loucura e vai aproximando da coisa que a gente diria mais natural, mais próximo da realidade, mas sempre com uma coisa meio esquisita, assim, né? Isso é bem legal para o ator, você trazer para a construção naturalista, para um personagem que está numa situação naturalista, algum desvio de conduta e que dá um brilho, dá um tchan para esse personagem. O importante quando eu falo, eu vou encarar uma personagem, está errado, eu não posso encarar personagem. Eu vou me sensibilizar na personagem. Então eu tenho que deixar a ação que eu faço, eu posso fazer com mais habilidade ou menos habilidade que qualquer outro, né? A ação. Mas a voz, eu para poder usar a voz na ressonância e não o que eu chamo de projeção, para usar na ressonância é outro motivo, eu preciso usar por aqui. Agora se fizer eu me perco. Eu não posso soltar o ar para cá. Eu não posso soltar o ar para cá, porque aí eu vou para o mundano, para o coloquial, né? Para a bossa nova. Eu não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque o fundamental é que você tenha o domínio da respiração o tempo todo. A respiração não pode tropeçar, nunca. Eu tenho que respirar muito bem por baixo
E expirar, descendo o peito, expirar para a barriga. Se por acaso eu não respirar perfeitamente, eu prendo o peito, fica uma coraça, então fica... Eu estou prisioneiro já. Porque eu tenho que liberar, né, a laringe, que aqui está. Né? E o que é, então, o problema? É o cilindro que eu chamo, é o cilindro. Esse cilindro está próximo à cervical, quase. Né? Esse cilindro vai e ele vai, cria ressonância. E eu, quando faço teatro, né, não uma cena absolutamente de desespero exacerbado, eu falo uma cena dramática até, que não é de desespero total, mas quando é alto, eu falo também por aqui, mas... E nunca... Entendeu? Que você sai do controle daquilo que é fundamental do ator, que são as emoções do sentimento, a semelhança de Deus, são os sentimentos. Então as pessoas não fazem o sentimento e as sensações da personagem, porque tudo aquilo que eu estudei está aqui, mas eu tenho que deixar no domínio da cervical, o domínio do vagalume. E esse exercício consiste em estar trabalhando com movimentos circulares, de estar integrando todo o corpo, desde o pé até a cabeça, enfim, de ter uma energia constante, quase como se fosse uma serpente, uma energia serpenteando o corpo inteiro e deixando tudo em movimento. Essa compreensão que, na verdade, todo o corpo está agindo e não só o frontal do ator. Enfim, eu preciso da minha integridade corporal para estar agindo em cena, para estar presente em cena. E esse exercício, ele dá muito essa consciência. E principalmente da integração das partes inferiores de perna, joelho, pés, com as superiores. De estar nesse constante fluxo. A fantasia, para mim, na minha nomenclatura, a fantasia é quando você só lida com isto aqui e você pinta de vermelho, de amarelo, a mesma coisa. É uma coisa morta, rediviva. É o Drácula. A fantasia é Drácula, é coisa que você já tem. E por isso não, você tem toda a programação, você tem a marcação, tem tudo do ator. E por aqui você tem muito mais do que isso. Você tem uma ligação, vamos chamar cósmica, me perdoe, mas vamos chamar cósmica. Então a imaginação, eu quando faço uma ponte, essa ponte não pode cair, ela tem que ser funcional. E na fantasia eu faço uma ponte de papelão, põe um passarinho, tudo isso e cai, o primeiro que passa cai. Então a fantasia não é uma coisa social interessante. Agora, a imaginação tem importância social. Eu tenho uma programação aqui, mas eu não posso perder a mente. E para não perder a mente, eu tenho que estar no vagalume. E para não perder o vagalume, eu não posso fazer, que se eu vou para frente, eu vou por aqui. É por isso que os atores não podem andar na ponta do pé, porque ele vai para frente, ele tem que ficar atrás. Ele finge que vai para frente. Ele finge que vai para frente, ele está sempre atrás. Ele não larga o eixo. O eixo que vai, a coluna, e é importante, o raio da lombar aqui. É uma espécie de alça da mala, é a alça do meu corpo. Porque se você não tiver alça, você perde a respiração perfeita. Então, eu tenho que respirar independente, não pode me dar ansiedade. Se por acaso não respirar direito, eu vou ter ansiedade. Se eu ficar com o ombro duro, eu não respiro mais redondo. Aí a dificuldade. Não respiro direito. Então, eu não posso deixar o ombro atuar, o ombro tem que ficar no chão. Eu, quando tenho que movimentar o ombro, eu finjo que movimento o ombro. É que eu chamo de ionização, não contração. Ionização é uma contração falsa que você faz, né? Uma ionização positiva, você contrai um pouco, e negativa, você destrói a contração. Então, eu não trabalho com o termo contração, eu trabalho com o termo de ionização. Então, eu ionizo isso aqui, então eu faço, olha, eu estou com o poder absoluto da minha respiração. Porque se eu fizer forte aqui, como é que eu vou fazer? Não dá ressonância. Não dá ressonância. E se eu ficar com o joelho duro também, com os joelhos duros, não dá ressonância, porque eu vou respirar também ficar. Eu também não posso ficar com o joelho mole demais. Né? Os opostos se encontram, né? Então eu tenho que ficar com a perna firme e o joelho solto. Eu tenho que trabalhar assim, porque eu não posso perturbar a mente. Eu não posso perturbar a mente. Eu tenho que deixar sempre isento, sempre
reservando a qualquer preço a mente. Os atores são assim, o que tem que fazer então? Ou prende aqui no peito, a coraça, ou prende no joelho, ou prende no ombro, ou prende no pescoço, aqui, o que faz? O que faz? Daquele sai que o grupo é obrigado a falar assim, naquilo que eu chamo de projeção. Então, mesmo que o ator aprenda a ressonância, na hora de aplicar não está o corpo condizente e não dá para aplicar. Mas por que não dá para aplicar? Porque tem que saber o seguinte, a consoante não fala. Você pode ver que quando você está na projeção, quem leva a vogal é a consoante. E quando você fala na ressonância, quem conduz a fala é a vogal. Ok? Mas a consoante não tem som. A consoante é consoante, precisa da vocalização da vogal. Olha, M, né? P. Você só vai entender que eu estou falando do P com a ajuda da vogal. P, Lá, com L, né? Lá. Então, a consoante é jogo muscular, não é ar. A consoante não leva ar. Por que não pode levar ar? Porque não pode entrar a garganta, que não sufoca. Se sufoca, eu já fico também sufocado, eu vou para a projeção. Se você fica sufocado em algum momento, você vai para a projeção do peito. Isso é ansiedade, cria ansiedade no ator. Na verdade, então, como é que as pessoas conduzem o papel de fio a pavio? Através do racional. E não através, né, encarna mesmo, mas não está sensibilizado para a coisa. Não está sensibilizado para a coisa. Então, qual é o processo? Como é que eu falo, então, a consoante? Aí é que entra. Eu posso estudar voz, canto, bel canto, tudo isso. Na hora, se não soubesse jogo muscular, vai acontecer o quê? Vai para a projeção, porque o ar não está devidamente controlado. Não tem eufonia. A renovação de ar é isso, do meu estalo. Tem ar aqui no meio. Pá, 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 pá. Pá. Sempre vai ter ar, por isso que o estalo é importante. Agora, se lógico, se eu vier... Pá. Eu me sufoco. Ou se eu quiser puxar... Pá. Então, não, é a justa medida. Pá. O Antunes Sala, você pode falar... Isso é verdade que a gente vem averiguando em cena. Você pode falar 1 quilômetro de texto com o ar que eu estou falando com você. Palacrande volai ne prova, pai nestivo. Agora se eu... Loucura, loucura. Ou se eu não tiver decisão... Não, existe uma disciplina. Não é disciplina rígida, porque o método exige isso. Não, é você se conhecer, saber a justa medida do que você está precisando. Para cada fonema, para cada consoante, você está precisando articular bem para burro todos os teus músculos, né, que você tem, seja palato e seja mandíbula. Trai, sai, brovanik, se troca, sai, né, vai. A turma fala, mas isso é uma cena romântica. Trai, que sai, crônica, se brovanik, sai. O que eu tenho que preservar são os sentimentos e as sensações. Então eu vou passar para você. Numa cena de projeção eu gosto muito de você, você sabe como eu gosto de você. Você está, tudo isso aqui é estereótipo. Agora, normal, eu gosto de você. Você não sabe como eu gosto de você. Eu estou falando por aqui com você, pelo fundo. Portanto, eu não posso, se eu não tiver o músculo, e tudo que eu faço com o braço, eu tenho que usar artificialmente. É um artifício, é fingido, porque eu tenho que preservar a coisa mais preciosa, que estão as sensações, sentimentos que eu posso. É isso que é. A programação é isso. São os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas sensações que eu tenho numa determinada cena. Você também pode trabalhar o modo contínuo, como ele chama. Você pega o ar vital, isso tudo assim, vamos lembrar sempre que tá no L, você está no eixo, você está extremamente relaxado. Não tensione aqui, senão não vai dar certo. Lion de prova, lion de cova, lion de sevo. Você aplica as consoantes em cima dessa fita.
é uma outra forma. Como é que eu faço? Eu tenho que olhar por trás para você, pela nuca eu olho para você, pela raiz do olhar. Creio sei que você treine si. Treine que sai, vai nem que se, vai nem que se trai que nem que se vai do sol. Eu estou fazendo por fora. Eu estou fazendo por fora. Eu estou preservando os sentimentos e a emoção que ele precisa dar. Entendeu? Existe um princípio. Eu mando todo o ar para minha bigorna, para cá. Eu mando para trás, para que ele faça isso primeiro. Porque senão aqui é frágil, enfraquece. Então o que acontece? Primeiro momento, tá, em vez de tá, percebe a diferença? Tá para frente. Tá. O princípio básico para começo é dobra a primeira. Tá, porque eu mudo a direção do ar. Tá, voló, e já permanece aqui em cima. Então, é tão abstrato, mas a qualidade é outra, porque você está usando outro espaço, você tem ressonância. Enquanto aqui a projeção não existe ressonância. A gente trabalha na ressonância. Oh, sol, tão fecundo sol! Mais um exemplo. A gente trabalha uma coisa que ele chama de drops. Tudo sempre para lá. Po, te, polo, cra, de, vo, lo, a. Eu seguro o meu ar. Quer dizer, eu estou controlando o meu ar. Eu não estou entregue ao meu ar, então por isso eu tenho que sair falando, correndo. Pe, po, polo, cra, polo, cran, de, prova, lá, e eu se prevolou. Por isso eu falo bem tudo. Eu falo bem a palavra. Eu não tenho pressa. Eu crio o meu tempo. Po, te, vo, loia, de, tro. Eu poderia falar, po, le, volan, de, trova. Não. Constitua esse tempo. Com o sangue do seu sangue! Você quer que eu grite já? Quando você quer que eu grite? Quando você quer que eu grite? É com esse ar que eu grito. Tá sacro, que se crome que vai. Bacari que se crome, que se tropa, que se prega, que se adial. Entendeu, Milaré? Eu estou fingindo tudo, mas eu estou preservando a cervical, o vagalume, porque é ele que me dá, é ele que me conduz. Ele é o arquiteto de tudo. Ele sabe as coisas antes de mim. Então, quando eu vou fazer um gesto para você, creio que sai, ele já mandou fazer. A vontade é dele, eu já fui. Então, existe um arquiteto dentro de mim. O meu Leonardo da Vinci está aqui. O meu escultor está aqui, o meu Rodin está aqui. Entendeu? Então, isso é fundamental que se entenda, porque eu vejo as pessoas tendo muito boa vontade, mas se não tiver domínio, se não tiver educado isso, se não tiver educado as pernas, se não saber que tudo é fingido, você tem que fingir para burro para quê? Para dar vazão aos sentimentos reais. E foi isso que eu tentei passar e educar as pessoas. Estão liberadas para qualquer coisa. Então, quando você está aqui, não vem somente aquilo que você estudou e programou. Vem coisas arquetípicas também, o imaginário, vem coisas, né, do Spiritus Mundi, são os eflúvios celestiais, que eu chamo, ou transcendentes. Porque eu tenho que comunicar os sentimentos, é por aqui. É o raio do vagalume, eu chamo vagalume porque tem luz. Ele projeta na minha frente. Eu estou com você, eu quero fazer um gesto, vê que sai, ele fez. Ele faz as coisas por você. E você segue a programação exata, não esquece nada, entra vazio, brinca para burro antes de entrar em cena, e entra. Deixa tranquilo o teu vagalume, põe ele para cirandar, e entra com ele. Ele vai te colocando, ele vai te fazendo. E aí você vê o resultado. Você está vendo já algum resultado? Lógico que os atores agora da Medea aprenderam essa técnica, agora eles vão amadurecendo isso, eles vão praticando isso. Ou seja, daqui a pouco, maduros e com mais acervo, cada dia mais é um acervo que você vai conquistando, alacante, né? Aí você vai tendo uma percepção maior do mundo e uma representação maior do mundo para você fazer. Mas também a todos os
os homens e a todos os deuses que não deixam de testemunhar as tuas ações, monstro! As pessoas têm que deixar os ombros no chão, não pode acionar os ombros. Você só pode acionar os ombros fingido, de maneira fingida. Então fazer, é por minha vontade. Me crai, você vai que eu sou babaria. Se eu fizer de fiação interna, né? É que só que eu só não tenho voz. Então o que sou obrigado a fazer no teatro? O cara acredita. Eu sei que eu sou obrigado a fazer essa porcaria. E você imagine as cordas, ele tem que mudar de tom. É ridículo. É ridículo. Quando do outro jeito, eu estou fingindo. É jogo muscular que vai tlacta, que eu chamo bigorna aqui. E a cada consoante, é que nem música, é uma nota musical. É A, E, I, O, U, né? Pá. Fechei. Não somente este jogo muscular me serve para colocar no lugar, não. Pá, aqui na bigorna, como também serve para fechar a letra E. O outro A. Então eu tenho sempre A. O Antunes, ele traz o prêt-à-porter para o ator começar a ter consciência do seu trabalho. Porque a gente sempre pensa em fórmulas, você pensa em Stanislavski, pensa em Brecht, pensa que o ofício do ator é encontrado ou num livro, ou numa peça, ou num, você entendeu? Ou num bate-papo com um diretor, ou com outro, ou com uma reunião de... Não é isso. Isso tem muito a ver com a filosofia que o CPT emprega, que é a questão da individuação. Então, o prêt-à-porter é isso. Primeiro, você se descondiciona de tudo, de todos os seus valores, de todas as suas ideias de teatro, entendeu? De todos os seus conceitos sobre o que é teatro, ou o que é o homem. O que é o prêt-à-porter? Não é eu estar natural em cena, mas eu estar constituindo, eu estou arquitetando todo gesto, toda respiração. Então, na medida em que eu coço o nariz, você nunca vai saber se eu estou criando ou se eu estou arquitetando. Mas tem uma... soa natural. Então é um falso naturalismo, sempre com a ideia de iludir. Porque o prêt-à-porter, ele vai contra a ideia do ator amarrado, e isso não tem a ver com criação, isso tem a ver com esquizofrenia, patologia, não é essa... Então eu preciso o quê? Jogar, te iludir. E quanto mais eu estou livre, mais, se eu sou uma folha em branco, se eu desenho um ponto, vai aparecer. Vamos fazer assim, eu vou levar você lá pro meu quarto, que aí você deita um pouco na minha cama e depois eu deixo você lá na estrada para você pegar o seu ônibus, tá bom? E não fica preocupado. Carinha! Carinha, vem aqui! Carinha, socorro! Você já pega uma pessoa que faz teatro, que já fez teatro e vem fazer teatro, ele não consegue nunca mais descontrair-se mais, porque o drama que ele sente, que ele pensa que é o drama da personagem, é o drama dele sufocado. É ele que está sufocado. Então, ele dá para você a sensação dramática, terrível, mas é dele sufocado. Não é o drama que veio de um conflito real da programação. É por isso que eu chamo o falso drama, a falsa dramaticidade. Que eles não conseguem, eles vão fazer uma cena na hora que... Sabe, fica tudo duro, porque não consegue mais fazer. Então o duro é limpar. É muito difícil. É difícil, isso precisa de muito treinamento. Agora, esse afastamento que é necessário para você, preservar o vagalume, esse afastamento, é que começa a dar no prêt-à-porter. Sem prêt-à-porter, eu não conseguiria, de modo algum, fazer a tragédia grega. Eu quero as minhas toalhinhas manchadas de ketchup e mostarda no lugar. Mas eu coloquei... Eu quero
as pegadas dos meus clientes. Eu quero sujeira, Mariana. Eu quero poeira em tudo no lugar. Lixo que você quer? Lixo, 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 lixo. Essa construção do falso naturalismo, que foi até sempre muito levantado durante os debates do prêt-à-porter, sempre foi um foco fundamental. Né? Porque o Antunes sempre falou, o ator não tem que ser naturalzinho, com a sua naturalidade, com o seu jeitinho no palco, ou na TV, ou enfim, ou no cinema, mas sim construir essa ilusão, lidar com o jogo de realidades, que também é uma coisa, enfim, muito discutida e muito conversada dentro do CPT. Porque, na verdade, existe, sim, um método pesquisado, sim, um método que vem se formando e vem se formalizando e que o Antunes vem fechando, mas existe a tua relação com aquilo. E o prêt-à-porter acho que colocou em xeque, na verdade, tudo isso que era dito, tudo isso que a gente ouvia, tudo isso que o Antunes dava como material técnico de pensamentos, enfim, livros e tudo. Acho que o prêt-à-porter foi a maneira da gente conseguir conduzir essa técnica. Vamos beber? Ensina-se primeiro o afastamento, e aí é que entrou toda aquela literatura que nós já falamos, na literatura do Oriente, para que as pessoas, embora tivesse com Apolo e Dionísio por aqui, ele tinha que ser um shivaísta, ele teria que ser um comportamento de criar ilusões, ele tem que criar ilusões. Prêt-à-porter, você tem que ser ator, você tem que ser autor e diretor. Então, o ator, ele sempre pensou como ator e ponto final, entendeu? O diretor que faça, né? Então, tem que andar para lá? Ok, vou andar. É isso que eu tenho que dizer? Ok, vou dizer, mas e por quê? Por que tudo isso? O que o Antunes quer é autonomia. É autonomia. Então, se eu consigo escrever um texto, quer dizer, eu preciso ter alguma coisa interessante a ser dita. Para isso, eu já fiz todo aquele inventário de mim mesma, falando o que eu tenho a dizer, qual é o meu papel dentro disso tudo. É teatro? Entendeu? Teatro é comunicação, tem o outro. Existe realmente um aspecto social dentro disso que eu estou procurando? Ou é só essa egolatria? Eu estou lá para quê? Então, a questão do texto, você e seu companheiro, sempre em dupla, vocês dois têm que chegar numa síntese, num consenso sobre o que dizer, como dizer. Então, você já está percebendo tudo que envolve teatro, o ritmo, o andamento, as palavras, um vocabulário que não é teu. Eu trouxe para que a senhora visse como elas estão bonitas. Olha como são lindas. Ó. São pra senhora. Todo mundo fala, tem uma coisa interessante que no prêt-à-porter eles falam, vocês improvisam? Não, a gente não improvisa, tá tudo fechado. A gente improvisa no começo, no momento de criação, mas depois é tudo fechado. E todo mundo fica impressionado, porque a tendência é essa, é você sempre estar nesse estado improvisacional. Porque você está em constante movimento, você está jogando. Você não está reproduzindo uma coisa, que é o que acontece no teatro. A gente reproduz, deu certo ontem, eu reproduzo. Não, eu sei para onde vai minha voz e eu sei o que eu quero dizer com ela fazendo isso. Não é um outro tom, é aquele tom, é daquela maneira, é naquele espaço. O gesto, ele não vai até aqui, ele vai até aqui. Eu preciso tudo, é matemático. Quem que vem? Vem a dona Veva dizer que eu tinha praticado um bem. Não, minha filha, afinal de contas, aquele cachorro ali já estava cego, surdo, com reumatismos. E eu tinha, portanto, evitado um sofrimento maior, sem contar na despesa do veterinário, lembra? E a minha mãe, que nunca soube, a senhora falava para ela, não, Ana, amanhã é o dia que tá de volta. Amanhã é o dia que tá aí de volta. E ela esperou, né? Amanhã. Quer comer um bombonzinho agora? Quer? O paralelo, o prêt-à-porter e um texto. Como primeiro no prêt-à-porter o texto é nosso, então a gente começa a criar uma visão, né, de como contar uma história, o que acontece? Quando a gente vai pegar um texto já escrito, principalmente um texto consagrado, o que você tem? Você já não vai burramente nesse texto. Todo o texto é pretexto. A palavra é síntese, a palavra é consequência. O ator ele tem que fazer rastrear tudo isso.
Então o prêt-à-porter ele te favorece, porque no começo no prêt-à-porter a gente tinha até gênese. A gente criava todo o histórico de uma vida para chegar ali na cena, propriamente dita, é a palavra, né? Nas consequências de tudo que veio. Mas aí você pega uma Medeia, só que a Medeia é um mito, e você tem quilhões de versões desse mito. Aí a gente tem duas coisas, por exemplo, na criação. Salve, Medeia! É você não fixar a ideia. O que é o mito também? Ele tá em movimento. Não existe... Não tem como você falar assim, a Medeia é má porque ela é infanticida. Quem colocou que ela é infanticida, por exemplo, foi Eurípides. Antes disso, tem outras versões da Medeia. Então, não uma coisa, não outra. O que o Antunes sempre fala. Não existe verdade. Não existe nada que seja definitivo. Tudo é transitório. Ai, corpinho. Ai, corpinho tão frágil. Ah, doce abraço. Hálito perfumado. Oh, oh, filhos meus. Medeia é simplesmente isso. É Gaia se vingando de seus filhos. Ou melhor, se vingando daqueles que querem somente se locupletar com a natureza, não visando de uma maneira racional e harmoniosa a distribuição de riquezas, a distribuição de como consumir as coisas. Estamos vivendo um mundo cego, né? Que as pessoas estão procurando só seu conforto, dele e da famíliazinha dele. Ah, estou bem aqui, minha famíliazinha, e o resto que se dane. Os fatos têm que se estreitam. Eu tenho que fugir o mais depressa possível, quanto antes. Não tão antes de eu praticar o abominável ato. Os meus filhos não vão morrer por mãos estranhas e inimigas. Se por mim nasceram, por mim também irão morrer. Assim foi e será. O que é importante numa ideia é o passo que eu dou, não é, para a atuação dos atores. Que aí eu vi que não pode dissociar o corpo da voz. Corpo e voz é a mesma coisa. É como tempo e espaço, ela é a mesma chose, né? Ela é a mesma chose. E foi aí que comecei a revisar todos os velhos exercícios que nós tínhamos, que se os músculos não estiverem articulados devidamente e conformados devidamente, você não consegue a voz na ressonância. E tudo é uma grande homenagem à vida, que tanto me dá e que tanto me deu.